Meu propósito com vocês é um só. Eu não quero que nenhum de vocês faça parte da estatística do diagnóstico de diabetes. E caso você já tenha o diagnóstico dessa doença, eu peço para que vocês fiquem aqui e entendam em detalhes como essa doença funciona, porque cabe intervenções. Cabem escolhas novas para ajudar o seu corpo a viver melhor com essa doença. Quem sabe reverter? Dependendo da condição do seu pâncreas, dependendo do tempo de diagnóstico, dependendo de vários fatores. Mas o que nós observamos diariamente é a condição real de reversão do diabetes tipo 2, assim que a gente age na causa do problema. E eu posso te falar que essa causa vai muito além de uma dieta e de uma atividade física regular. Isso é fundamental e contribui demais, mas precisamos avaliar seu contexto, rotina, história familiar, seu equilíbrio hormonal. Os hormônios fazem toda a diferença para blindar a nossa saúde e fortalecer, otimizar, preparar para o processo de enfrentamento da doença, seja o processo de cura ou seja o processo de adaptação ao diagnóstico, impedindo que essa doença ganhe espaço, ganhe terreno e evolua nas suas complicações. A frase que eu quero que vocês anotem é o seguinte: diabetes não é destino, é o meio evitável. Então eu quero que, caso você tenha o diagnóstico dessa doença, que você não identifique, que você não absorva essa identidade. Você não é um diabético. Você está diabético. Você é algo muito maior do que esse diagnóstico. E por isso, o seu corpo, que tem uma sabedoria nata, tem recursos para equilibrar, para trazer para um ajuste fino a sua qualidade de saúde e de vida, te ajudando nesse processo de adaptação e, quem sabe, cura e reversão do diabetes tipo 2. É possível. Para todo mundo? Infelizmente não. Cada um chega no momento, cada um chega com um tempo de diagnóstico, cada um já passou pelo processo de uso de medicações. Podemos avaliar individualmente cada organismo e oferecer a esse corpo o meio que ele precisa para recuperar a saúde das células beta pancreáticas, que são responsáveis pela produção de insulina. Seria ótimo se fosse tão simples assim, né? Mas muitos diabéticos de tipo 2 têm muita quantidade de insulina, só que elas não têm mais uma competência de equilíbrio da glicose no sangue, porque os seus receptores não respondem mais ao estímulo dessa insulina. E a gente, ao longo dos nossos encontros, vamos estudar, conversar sobre vários mecanismos que levam à resistência insulínica, que levam ao quadro da não resposta aos níveis de insulina. Por que essa glicose continua no sangue, caramelizando esse sangue, açucarando isso em todo o sistema metabólico? Porque se o sangue está açucarado e se o sangue leva nutrientes, oxigênio a todas as células de todos os tecidos e órgãos do corpo, a gente entende como que o diabetes dissemina destruição por todo o corpo. Então vai ter um momento que a gente vai falar sobre as alterações e complicações micro e macrovasculares. Micro, a alteração dos olhos, a alteração dos rins. Macro, alteração do cérebro, coração, circulação, levando à amputação. Então, tudo isso a gente precisa conversar com muita responsabilidade, com muita atenção, porque, mais uma vez, diabetes não é o seu destino, ele é um meio evitável. E como que eu posso começar a buscar uma maneira prática de evitar o diabetes e tantas outras doenças inflamatórias crônicas?
fazendo o checklist dos 7 pilares do conceito Mota. Para você que está chegando agora, seja super bem-vindo. Eu te convido a entrar lá no link da nossa bio e no início do nosso feed, porque você vai encontrar lá quais são os 7 pilares. Alimentação de qualidade, atividade física regular, um sono reparador, saúde mental e emocional que proporciona uma saúde intestinal e imunológica e uma saúde hormonal. Com os 7 pilares alinhados ou o mais próximo possível do alinhamento, você vai conseguir superar todas as suas doenças, seja infecciosas, claro, essas com o uso de antibiótico, antifúngico, seja lá qual for o causador dessa infecção, e das doenças inflamatórias crônicas, como hipertensão, diabetes, câncer. Não estou mais uma vez aqui prometendo a cura, mas estou afirmando que o nosso corpo tem uma sabedoria nata e tem recursos que, quando bem ativados, facilitam a nossa passagem pelo processo de superação da doença e até cura, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a última postagem que fizemos, inclusive o resultado da última enquete, falando sobre os fatores de risco para o diabetes tipo 2. Muitos de vocês não têm a menor noção dos facilitadores para o diagnóstico do diabetes tipo 2. E eu acredito que a informação é o único meio que nós temos de nos proteger, de nos blindar contra um diagnóstico de algo que a gente não queira, tá bom? Então eu vou trazer de uma maneira muito objetiva o que te aproxima ao diagnóstico do diabetes tipo 2 e o que piora as condições dessa doença caso você já tenha o diagnóstico, tá bom? A primeira coisa muito importante, meus amores, sobrepeso e obesidade. E eu quero trazer uma condição muito especial para esse item. Sobrepeso e obesidade, geralmente as pessoas na sua composição corpórea, elas têm muito mais gordura do que músculo, tá? Eu não tô falando apenas de um cálculo de IMC, de índice de massa corpórea, onde muitas vezes esse índice tá alto porque as pessoas têm muita massa muscular. Infelizmente isso é exceção no nosso meio, tá? Mas eu preciso te lembrar que o IMC, o índice de massa corpórea avaliado isoladamente, não me diz o seu percentual de gordura, e é essa gordura que nos aproxima ao diagnóstico do diabetes tipo 2, é muito fácil de entender. O excesso de gordura que a gente acumula, ela vem do excesso de açúcar que a gente come e não utiliza. E sabe qual é a maior armadilha disso tudo? Quando eu falo açúcar, a maioria de vocês imagina doces, bolos, o açúcar, aquele pozinho branco que a gente adoça o café e os sucos. Mas quando eu falo açúcares, eu me refiro a todos os alimentos do grupo dos carboidratos. E mais especificamente os carboidratos de alto índice glicêmico, aqueles que viram açúcar rápido no sangue. Quando eu falo de carboidrato, eu lembro que a natureza oferece 3 macronutrientes pra gente: proteína, gordura e carboidrato. Então hoje a gente vai falar do terceiro tipo, que é o carboidrato, que é dividido em 2 grupos: o que libera açúcar rápido no sangue e o que libera açúcar devagar no sangue. A gente sempre tem que escolher os que liberam açúcar devagar, que é o carboidrato de baixo índice glicêmico. Mas como o nosso tema é fator de risco para o diabetes, eu tenho que tomar muito cuidado com os carboidratos de alto índice glicêmico, que deixam a glicose de uma maneira mais rápida em alta quantidade do nosso sangue. E esses carboidratos, eles são disfarçados de comida salgada, porque esses carboidratos também compõem as farinhas refinadas, presentes nas massas, pães, trigo, biscoito, doces, hambúrgueres, lasanhas, pizzas, sanduíches, tapioca. Olha quanto alimento é classificado como carboidrato de alto índice glicêmico.
Então, meus amores, a gente tem que entender muito bem de nutrição. Vocês têm que conversar isso com o nutricionista, com o médico, porque eu recebo diariamente pacientes diabéticos com o seu plano nutricional. Pão integral com ricota, cottage, queijo branco, iogurte desnatado. Vocês conseguem entender que o iogurte desnatado, ele é cheio de lactose e caseína, que é uma proteína inflamatória? Então, a gente tem que entender muito bem sobre alimentos. E até hoje, século XXI, acesso à informação, eu recebo diabéticos tomando várias combinações de medicamentos, onde não percebem melhora clínica, onde a gordura no fígado não diminui, o peso não diminui, sensação de falta de equilíbrio, fadiga, fraqueza, cansaço, lapso de memória, infecções urinárias com recorrência, mulheres, candidíase, alteração de pele, unha, cabelo, seborreia, caspa, fungo nas unhas das mãos e dos pés. Meus amores, isso tudo está ligado à complicação do diabetes, principalmente por erro nutricional. Então eu preciso que vocês entendam, que vocês tenham um olhar especial, porque se a gente não aprender a comer, a gente vai ter uma dificuldade muito maior em equilibrar o nosso peso. E outra coisa importantíssima, da mesma forma que eu falei do percentil de gordura nas vísceras, tem pessoas que aparentemente não são gordas e não estão no sobrepeso. Mas como eu te falei que o perigo é o percentil de gordura, tem pessoas que têm obesidade sarcopênica. Visualmente elas não são gordas, mas elas têm uma diminuição absurda de massa muscular. E o peso dela é quase que na sua totalidade de gordura. Essa gordura, ela fica grudada nas vísceras e ela transborda. E quanto mais tempo que eu tiver de gordura nas vísceras, mais eu estou alimentando e me aproximando ao diagnóstico de diabetes. Eu começo com gordura no fígado, chamado esteatose hepática, que também é um sinal precoce que eu estou caminhando para o diabetes. Porque essa gordura no fígado, ela não vem de alimentos gordurosos. Ela vem de alimentos ricos em carboidratos, em farinhas brancas refinadas. De novo, pães, massas, sanduíches, lasanha, pizza, comida salgada vira açúcar no sangue. Muitos de vocês ainda não têm essa noção e por isso fazem essa escolha na falsa percepção que estão se protegendo. É isso aí, Patrícia, não tem um adoçante bom. A gente pode usar o stevia, que é o menos pior de todos, o stevia. Também o xilitol e o eritritol. Qual é o problema do xilitol e eritritol? Desbiose, distensão abdominal, cólica, gases para muitas pessoas. Mas de impacto no açúcar no sangue, o stevia é o produto mais indicado, tá bom? Lado ruim dele, tem um gosto horroroso, não é palatável. Então por isso a gente orienta, incentiva, conheça o valor, o gosto real dos alimentos, para você não precisar de adoçantes e de açúcares. Tudo bem? Então, meus amores, papel e caneta anotando fatores de risco para o diabetes. Se você já teve um diagnóstico de diabetes gestacional e esse açúcar voltou ao normal depois da gestação, cuidado. Você tem uma chance enorme de se tornar um diabético. Se você tem gordura no fígado, estágio inicial, esteatose leve, cuidado. Você tem uma grande chance de, se caso você não faça nada, de evoluir para um diagnóstico de diabetes. Terceira coisa importantíssima, mulheres, se você tem o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, isso está ligado à resistência insulínica na maioria das vezes. E você também, com o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, tem uma chance absurda de se tornar diabética. Sobrepeso,
obesidade, sedentarismo, o próprio avançar da idade que traz o envelhecimento de todo o sistema metabólico, de todos os órgãos, o fígado fica cansado, ele joga menos lixo fora, nosso pâncreas fica cansado, e por isso que a gente precisa somar os 7 pilares à nossa vida, somar bons hábitos, porque tem uma coisa muito simples. O processo de envelhecimento, ele é apenas a sua data de fabricação, a sua data cronológica, a sua certidão de nascimento. Agora, o que vai te garantir saúde é seu estado de conservação. São as escolhas e seus hábitos diários que te conservam ao longo do processo de envelhecimento. E anota aí uma palavrinha que você precisa estar na ponta da língua: epigenética. A epigenética é que vai moldar seus genes, é o que vai te conduzir a um processo de envelhecimento sem ficar velho, a um processo de envelhecimento com vitalidade, com vigor, com energia, com disposição, com independência, autonomia, liberdade de escolha. É isso que eu preciso que vocês entendam, que é possível. Eu vou repetir quantas vezes vocês precisarem. Diabetes não é o destino, é um meio evitável. Então eu preciso que vocês entendam quais são os fatores de risco para o diabetes para que vocês se protejam. Então vamos lá. Já falamos de sobrepeso, obesidade, diabetes gestacional, síndrome do ovário policístico, gordura no fígado. Algumas medicações antipertensivas interferem no acúmulo de glicose no sangue. Sedentarismo, falta de atividade física. Pode usar as folhinhas da estévia sim para adoçar, não tem problema não. Perfeito, tâmara é um ótimo recurso quando a gente está com vontade de comer doce. Além de delicioso, dá uma ótima, aumenta a saciedade pro doce. Então é isso, meus amores, anotaram? O que misturar com whey pro lanche das 4? Ué, eu não tô entendendo, Sandra. Whey depende do seu propósito, do seu objetivo. A gente tá falando de diabetes. Geralmente o whey você mistura na água. Bate na água e bebe o whey como seu suplemento e complemento proteico. Seu marido tem diabetes e transpira demais. Ele é obeso? Ele está acima do peso? A obesidade, aquele depósito de gordura, ele é um isolante térmico. As pessoas costumam ter muito calor, transpirar muito. Ele faz atividade física regular? Então isso tudo a gente tem que avaliar. Tá? E quem transpira muito, sinal que tem um bom funcionamento da tireoide. Então a gente tem que olhar todo esse contexto, tá bom? Então, meus amores, por favor, anotaram? Sedentarismo, excesso de peso, sobrepeso, gordura no fígado, envelhecimento, diagnóstico de diabetes na gestação, síndrome do ovário policístico. Algumas medicações do tratamento da hipertensão podem interferir no diabetes. Então, tudo isso vocês precisam, caso vocês tenham passado por alguma dessas experiências, sinal de alerta redobrado. Doutor, eu já tenho diabetes, e agora? Faça a coisa certa. Quanto melhor a sua escolha, mais você vai estar poupando as suas células pancreáticas a produzirem insulina. Melhor você vai estar sinalizando a sua insulina no receptor para internalizar a glicose na célula, diminuindo a glicose do sangue, normalizando esses valores, precisando cada vez menos de remédio. Podemos falar sobre a estratégia do jejum intermitente, que é excelente para o diabético. Ué, doutora, diabético pode fazer jejum intermitente? É claro que pode. E é claro que sob supervisão médica. Vocês não vão sair aí parando de comer sem avaliar, sem ajustar a alimentação previamente, sem organizar a vida previamente. Mas claro que podem sim, e é uma estratégia que desinflama, que limpa todo o organismo
para que seu corpo funcione melhor. Então, a Mi está nos ajudando aqui a definir, a resumir os fatores de risco para o diabetes tipo 2. Quem já teve diagnóstico de diabetes na gravidez, gordura no fígado, mesmo que no estágio inicial, não é para subestimar essa informação. Lembrando que gordura no fígado não é exclusivo de quem bebe bebida alcoólica. A gente tem a esteatose hepática alcoólica e a não alcoólica, a que vem principalmente pela ingesta exagerada de carboidrato. E você pode ter uma esteatohepatite não alcoólica, que já é uma inflamação do fígado pelo excesso de gordura, mesmo em quem não bebe. Em quem come carboidrato em excesso e está numa vida desregrada, dormindo mal, comendo mal, estressado, sem beber água direito, corra e avalie o checklist dos 7 pilares, tá? Síndrome do ovário policístico, por estar ligado à doença, à resistência insulínica, medicações para pressão, sobrepeso, quem aparentemente está no peso ideal, mas tem uma obesidade sarcopênica, tem pouca massa muscular e excesso de gordura fazendo a sua composição, transbordando gordura no fígado, no pâncreas, nas vísceras, deixando seu sangue já com início de caramelização, tá? Isso é muito importante. Então é isso, meus amores. Alguma dúvida sobre isso que a gente acabou de conversar? Essa conversa é rápida, eu não quero encher a cabeça de vocês de muita informação, eu quero ser específica e precisa. Meu objetivo hoje foi que vocês anotem os riscos para que se chegue mais rápido e mais próximo ao diagnóstico de diabetes. Volte esse vídeo, grave, salve, encaminhe para todo mundo que você ama, para os diabéticos, para os não diabéticos, para as gestantes, porque essa informação tem que alcançar o maior número de pessoas possível. É nossa responsabilidade cuidar e investir diariamente na nossa saúde. É nossa responsabilidade fazer as nossas escolhas, mas para isso precisamos de informação. Tudo bem? Salvem esse vídeo a partir do momento que ele for postado no feed, encaminhe para o maior número de pessoas possível e marque aqui nos comentários essas pessoas que você ama e que não podem deixar de ter acesso a essa informação. Vamos juntos numa campanha de diminuir mundialmente a progressão e a estatística dessa doença. E para você que já tem calma, que a gente vai conseguir te ajudar, te resgatar e ajudar a saúde do seu pâncreas, do seu metabolismo e da sua circulação, para que você conviva da melhor maneira possível com essa alteração. Combinados? Cumprimos nossa missão do dia. Beijos, fiquem com Deus, fiquem de olho no feed, nos stories, que teremos muitas informações extremamente práticas e atualizadas para a prevenção, principalmente do diabetes tipo 2. Beijo, te vejo no nosso próximo encontro.